Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês, neste lindo, quente e especial dia na cidade santa de Jerusalém. Especial porque hoje é Yom Yerushalayim. Eu terminei a minha jornada de trabalho e na maior inocência e ingenuidade pensei, vou pro centro para gravar a minha mensagem de Shavuot para vocês. Mas é óbvio que a cidade está toda tomada pela celebração, não só os moradores foram para as ruas, mas também os visitantes. Nós celebramos o 58º aniversário de reunificação de nossa capital espiritual, resultado da conquista que nós obtivemos durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando depois de milhares de anos o povo judeu reassumiu o controle soberano da cidade velha de Jerusalém e, portanto, do Monte do Templo. E aí me lembrei que este pequeno parque, que fica muito próximo do gabinete do primeiro-ministro, estava para ser inaugurado. E me dirigi até aqui, de fato, possivelmente seja um dos poucos lugares em toda Jerusalém que eu vou encontrar um pouco de paz para poder compartilhar com vocês a minha mensagem de Shavuot, que eu vou publicar aqui no nosso canal um dia antes da celebração de Shavuot. Como vocês sabem, Shavuot celebra a entrega da Torá ao povo judeu no Monte Sinai. Infelizmente, apesar do enorme significado espiritual que essa ocasião tem, eu diria mesmo lugar seminal no calendário judaico, Shavuot acabaria se tornando, ao longo das últimas décadas, verdadeiramente órfão entre os feriados judaicos. E você vai perguntar, mas órfão por quê, Átila? Reflitam comigo. Hanukkah e Sukkot, embora possuem um significado que é infinitamente menor do que Shavuot em importância, recebem muito mais atenção do nosso povo. Como competir, por assim dizer, com aquele feriado que muitos passaram a ter, inclusive como o Natal judaico, no qual são trocados presentes, festas grandiosas são realizadas com celebrações e refeições festivas. Em Sukkot, as famílias se reúnem nas cabanas e as crianças participam ativamente dessa celebração, desde a montagem até a semana toda, em que se come e vive dentro da Sukkah. E se nós seguimos nessa linha de raciocínio, o mesmo vale para Pêssach, que é uma celebração também festiva, que reunimos a nossa família e que envolve uma quantidade imensa de preparativos, limpeza de hametz, a mitzvah de comer matzah. E o mesmo vale para quase todas as celebrações de Yom Kippur, no qual nós buscamos expurgar nossos pecados e pedir pela misericórdia do Criador que nos inscreva mais um ano no livro da vida. De tal modo que para muitos Shavuot passou a ser considerado como um feriado exclusivamente para aqueles que são verdadeiramente religiosos, porque ele não tem nada de muito emocionante, não tem churrasco no parque, não tem diversão ao sol ou à sombra, como temos em Sukkot. Quando nós pensamos nisso, nós que dedicamos a nossa vida a promover os valores da Torá e a viver esses valores, isso nos causa uma certa angústia e mesmo uma tristeza, porque não há feriado que nos defina mais quem somos como judeus e o que temos ensinado ao longo da nossa história do que Shavuot. Afinal, os valores da Torá, que eu sempre chamo de carta de amor, mas que me permitam aqui chamar de constituição divina, criaram os conceitos que moldam e irá moldar o futuro das sociedades humanas. E você vai me perguntar, mas por que, Átila? Reflitam comigo. É a partir da Torá que somos apresentados pela primeira vez a ideia de que todos os humanos são criados à imagem de Deus, independentemente de sua religião, sua identidade étnica, sua condição socioeconômica, seu local de nascimento. Nós afirmamos, nós o povo judeu, que o rei não tem maior mérito aos olhos de Deus do que um simples escravo, porque somos todos iguais. E somos todos iguais porque fomos todos criados à imagem de Deus. Pode haver algo mais revolucionário, mais transformador, sobretudo num tempo histórico bárbaro, como foi aquele no qual a Torá foi entregue ao povo judeu no Sinai. Somos todos iguais e a Torá nos exorta a ir muito mais além. O Criador nos pede nada menos que amemos ao próximo como a nós mesmos, independentemente de qualquer um desses recortes que eu mencionei há pouco. Parece óbvio,
Parece simples, mas não é. Quando nós olhamos para a Índia, para a sociedade hindu, nós vemos que é uma sociedade dividida em castas. É claro que no decorrer das últimas décadas houve uma mitigação, né, desse desvalor social que determinados grupos têm no interior da sociedade hindu. E quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós não podemos deixar de lembrar que para os cristãos, os negros nem sequer gozavam da condição humana. Portanto, de fato, são valores revolucionários. O amor ao próximo, o reconhecimento de que somos todos iguais, nos permitem dizer, como eu disse há pouco, que moldaram, moldam e vão moldar toda a história das sociedades humanas no futuro. Mas a Torá não parou por aí. Ela nos exorta a construir a paz na terra, a promover uma educação universal, ao valor da liberdade, da proteção das viúvas, dos órfãos, dos menos afortunados, a uma quantidade imensa de valores, de conceitos e ideias que são cruciais na Torá, que são a vontade de Deus para a humanidade. E nós temos enfrentado ao longo de uma história milenar todas as formas de resistência possível para que esses valores se consolidem no interior da humanidade. O mundo, por ocasião da entrega da Torá no Sinai, era um mundo bárbaro. Embora estejamos vivendo no século XXI, numa sociedade de tecnologia, de enorme desenvolvimento do conhecimento humano, nós sabemos muito bem que para multidões não somos todos iguais, sequer perante a lei, o que dirá a imagem de Deus. E Shavuot, devemos sempre nos lembrar, é um feriado que é bastante básico na medida em que nos pede o cumprimento de uma única mitzvah. Mas que mitzvah é essa, Átila? Estudar a Torá. Estudar a Torá durante toda a noite, estudar a Torá durante todo o dia e gozar do deleite de estudar as palavras de Deus no mundo. Não tem limpeza de peça, ou a obrigação de comer matzot por 7 dias, por 8 dias. Você não tem que encontrar aquele lulav, aquele etrog impecável que você tem que, buscar durante a celebração de Sukkot. Não tem troca de presentes. Você não precisa chegar cedo na sinagoga ou pagar por um lugar especial durante a celebração de Yom Kippur. Nada disso. A única mitzvah, Shavuot, é estudar a Torá. Por quê? Porque se trata apenas de um retorno à essência de quem nós judeus somos e, sobretudo, daquilo que é a Torá. Mas, antes de mais nada, daquela que é a nossa maior obrigação. Mas qual é a nossa maior obrigação, Átila? Tornar o mundo um lugar melhor. É para isso que a Kadosh Baruch Hu entregou a Torá ao povo judeu no Sinai. E nós devemos fazer isso apenas com as verdades fundamentais da Torá dadas por Deus no Monte Sinai. Shavuot, meus amigos, é o retorno, o lugar onde tudo começou. Nós temos que nos lembrar que a Kadosh Baruch Hu nos tirou da escravidão no Egito, com mão forte, braço estendido, e nos conduziu pelo deserto em direção ao Sinai para nos entregar a Torá. Portanto, esse é o momento de lembrar o propósito mesmo de toda essa jornada que o nosso povo vem realizando ao longo da sua história. Nosso propósito é iluminar o mundo com os valores da Torá, porque nós sabemos que um mundo iluminado com os valores da Torá é um mundo melhor. Trata-se, em última instância, sobretudo para nós judeus, da volta ao dossel matrimonial e nos comprometermos mais uma vez em casamento com a Kadosh Baruch Hu. Foi assim que o povo judeu fez. É assim que nós fazemos em cada celebração de Shavuot e será assim até o fim dos tempos, meus amigos.